Começando Fé para hoje, que bom ter você aqui com a gente para falar de assuntos sérios. Quando a gente quer começar um assunto sério, a gente tem que fazer o que a lógica manda fazer, começar do começo. Deus faz a mesma coisa, é por isso que o primeiro livro da Bíblia é o livro dos começos. Não é a gênese de um elemento só, a gênese do ser humano, é a gênese de tudo. Ela explica, por exemplo, o início do conflito entre o bem e o mal aqui na Terra, explica como as nossas escolhas passaram a ter as consequências que chegam a nós até hoje, explica sobre a semana, sobre a nossa relação com a natureza, Deus conosco e a relação que temos uns com os outros. Há perguntas que estão sendo feitas hoje, mundo afora, que as respostas estão lá no livro de Gênesis. Por exemplo, qual é a relação que existe entre religiosidade e sexualidade? Será que é uma questão só moral? O texto do livro de Gênesis diz que não, está respondendo perguntas, inclusive que a gente não fez, mas precisa delas. Então não saia daí, está só começando o Fé para hoje. Começando Fé para hoje e começando respondendo a pergunta que você fez. E hoje vem a pergunta aqui da Patrícia Cardoso, dizendo o seguinte, olha: tenho 2 filhos adolescentes e estou preocupada com as influências que eles têm recebido na escola e nas redes sociais. Como posso criar um ambiente de fé em casa, mesmo com tantas distrações do mundo? Que pergunta importante, de gente que compartilha essa experiência de educar filhos adolescentes, sabe que é um enorme desafio. Então vamos lá, tentar começar do começo. O primeiro é que o mundo é cheio de distratores e não deixará de ser. E não é agora, ele sempre foi assim, é que as distrações são diferentes. Hoje temos um combate com a tecnologia e essa tecnologia digital ela se espalha com muito mais velocidade e a gente não pode escapar disso. Mas o ambiente de fé primeiro começa com coerência. Portanto, esse ambiente de fé ele tem que estar alinhado. A maneira como nós cultuamos, a maneira como se organiza a vida em casa, quais são as prioridades que de fato estão ali diante deles, eles têm que ser coerentes. Esse é o maior desafio que nós temos como pais, sermos coerentes. Aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos e como transmitimos isso. O segundo é, toda atividade exige disciplina. Então, a relação que temos com as redes sociais, ela deve ser uma relação como devemos ter com todas as outras coisas no sentido de ser temperante. Nós não podemos trabalhar exageradamente de maneira que o excesso de trabalho esteja suprindo a falta de uma outra coisa. Também não devemos nos divertir exageradamente como o excesso de esportes ou o excesso de entretenimento. As redes sociais têm um elemento perigoso porque eles geram vício, mas a disciplina em relação às redes sociais ela deve estar conectada com uma realidade da vida, porque esse ambiente de fé ele deve ser produzido, mas disciplina de tempo é uma realidade que a gente tem que construir para todas as coisas. Por exemplo, uma indisciplina com redes sociais pode prejudicar e muito o trabalho, o desenvolvimento acadêmico. Então, regras são fundamentais nesse processo, onde há limites de tempo para todas as coisas para que eles não sejam intemperantes. E o segredo de ouro é que a Bíblia e a vida de fé deve ser apresentada como ela é, entrando em toda a parte da vida. Se a religiosidade em uma casa ela é uma atividade que só faz sentido para um final de semana ou sair de casa e ir para a igreja, dificilmente ela vai conquistar uma geração. A vida de fé ela deve ser respostas práticas para todas as áreas da vida. Daí que se abrir a geladeira e a resposta bíblica tem que estar lá para as decisões sobre qual legume pegar. Ao pegar uma apostila de estudos de escola, a fé também deve estar lá. Então, como que se conecta um adolescente, um filho a um ambiente de fé? Colocando esse Jesus vestido de calça jeans, camiseta e tênis e fazendo parte integral da vida. Quer uma dica? Use um material para estudar junto com seus filhos. Há revistas, há materiais interessantes, importantes de Bíblia que podem unir a família quando juntos há uma discussão e uma descoberta em conjunto que une a família e une a família em torno da Bíblia. A Rede Novo Tempo produz materiais como este.
Olha esse aqui, lançamento nosso de um programa bem consolidado que tem uma característica de dar respostas às perguntas que nós fazemos sobre a caminhada cristã, sobre textos bíblicos. A revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade, traz grandes questões contemporâneas respondidas à luz da Bíblia e mais, ela foi feita no formato da sua família. Você pode tê-la simplesmente pedindo, ela é de graça, é falar conosco e a Rede Novo Tempo manda para você sem nenhum custo, nem o envio você paga e vai ser muito interessante. Quer essa dica aí? Vou reforçar, sente junto com o pessoal da sua família, aquela composição familiar em algum momento em que todos estejam juntos e gaste alguns minutos estudando junto, porque vai ser de muita valia na estruturação, na consolidação da fé na sua família. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E podemos compreender que esse período de escrita dos livros da lei, o Pentateuco, a Torá, como é conhecido pelo povo de Deus, ele foi escrito no período de vida, obviamente, de Moisés. Isso significa que há um espaço de tempo cronológico bem marcado na história do povo de Deus. Que período, portanto, foi esse? Gênesis, Êxodo, o livro de Levítico, de Números e Deuteronômio foi escrito para uma população, para um povo específico, por um momento também específico. É a saída do Egito e a chegada e tomada de posse na terra de Canaã. Essa saída do Egito, o período de deserto, o recebimento da lei e a tomada de posse de Canaã é um período também transgeracional. O que queremos dizer com isso? Muitos dos que saem do Egito, eles não vão chegar até Canaã porque são 40 anos de diferença. Existe o episódio onde eles chegaram diante do Jordão e recusaram a enfrentar os cananitas e nessa peregrinação de 40 anos, uma geração que sai não é necessariamente a geração que entra. Antes dessa geração entrar, há perguntas a serem respondidas por eles. Por quê? Como viver, como fazer, qual a razão desse confronto de ideias diferentes e religiões diferentes. Aquela nova geração ia enfrentar de fato um povo que tinha uma outra cultura, que pensava a vida de outra forma, pensava política de outra forma, pensava sociedade de outra forma, pensava sexualidade de outra forma. E esse confronto ia subir para a superfície. Por que estamos certos? Como podemos saber que estamos certos? De onde vêm as informações que fazem com que a gente se defina como povo de Deus e outros não? Qual é a nossa função na vida? Então, para responder essas perguntas e entregar para o povo de Deus a estrutura de pensamento de Deus a partir das suas origens, é que o Pentateuco está sendo escrito, principalmente o livro de Gênesis. Você percebe que as perguntas que eles estavam fazendo ao chegar na terra de Canaã são as perguntas que nós fazemos. Como sabemos que estamos corretos na maneira de pensar? De onde vem essa ideia e como ela vai enfrentar outras ideias? Como podemos entender o caminho de salvação e como a gente pode compreender o que há de certo, o que há de errado no mundo e a nossa posição diante disso tudo? Ao pensar nesse grupo de pessoas e a revelação de Deus agir sobre Moisés, ele começa dizendo o que está correto, como é o modelo de um mundo perfeito, para que as pessoas, olhando a maneira como Deus criou, a perfeição de Deus, possamos saber como estamos sendo bem-sucedidos no caminho de Deus, o que há de errado e o que precisa ser transformado. Assim começa o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim a Bíblia começa. Assim o texto de Gênesis começa. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na nossa vida, olhando para os nossos ambientes, as nossas construções culturais, o impacto não é imediato. Mas se nós colocarmos aquilo que precisamos colocar quando estudamos a Bíblia, que é contexto, nós já vamos perceber que há uma ligação direta com o que eles estão vivendo. Sim, porque é um povo que passou pela água, um povo que saiu do Egito e o
espírito pairar sobre é uma atividade comum, uma vez que quando eles saíram do Egito, eles são guiados por Deus no caminho pelo deserto, pela coluna de fogo e a nuvem que paira sobre eles, ou seja, quando o espírito paira sobre alguém, naquele povo, eles estão compreendendo que o pairar é levar, é guiar, é estar protegido. Portanto, há uma relação de pertencimento daquela terra sem forma e vazia com o seu Criador. A terra não é caótica, ela não é necessariamente um pedaço desastroso ou resultado de grandes confusões. Ela é sem forma, ela é vazia. Essas mesmas palavras que no livro de Gênesis, logo no começo, são traduzidas como sem forma e vazia, é usada no texto hebraico como sem propósito. Em alguns momentos vai ser traduzida como coisas vãs. Há uma realidade que surge daí. Primeira, Deus é o Criador. Deus, a partir do seu projeto, do seu plano e das suas intenções, Ele coloca a ordem criada segundo o seu desígnio. No princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira apresentação de uma característica divina. Note, Jesus não é apresentado como Salvador neste texto. Ele não é apresentado nem ainda como um Deus de amor e justo. Não há nenhuma característica de Deus que seja anterior à apresentação dele como Criador. E isso é de extrema importância, porque se ele, sendo ele apresentado como Criador, o nosso posicionamento diante dele vai diretamente nos levar a uma consciência de propósito. Porque seres criados não se definem, e aliás, nada criado se define, ele é sempre definido pelo desígnio, pela vontade de quem o criou. Deus criou tudo, isso nos coloca em completa sujeição ao que ele quis que existisse e por que quis. Uma trajetória que vem do nada, uma trajetória de conquista, uma trajetória onde não há uma ideia anterior para que o objeto surja, é uma trajetória independente, autônoma, como todo conquistador, mas nós não somos conquistados e nem conquistadores, somos apresentados como filhos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele não apenas faz surgir, mas Ele faz surgir por etapas. E isso é de fundamental, repito, importância. Deus não estralou os dedos, absolutamente tudo surgiu no primeiro minuto da criação. Não, Ele cria por etapas. Não que Ele tivesse menos poder, como Ele se apresenta, para ter que criar de forma parcelada, mas Ele está apresentando a vida como uma confluência e um caminhar de propósito, uma caminhada de fato. Quando a gente pensa na nossa vida, devemos pensar nisso como sinal de saúde. Quanta vontade nós temos de desejar coisas, querer que determinados sonhos se realizem e queremos que os sonhos se realizem de hoje para amanhã. Queremos que os processos sejam muito mais encurtados quando Deus é o Deus dos processos. Deus é o Deus dos projetos e dos passos na caminhada. Isso é determinante. Pense, por exemplo, como a conversão e santificação. Nós desejamos fazer a vontade de Deus e é evidente, é ótimo que a gente deseja. Mas você já percebeu que você não vence todas as coisas de uma hora para outra. Você não vence os seus maus hábitos, não se vence o pecado assim. Um dia alguém disse uma frase e eu compartilho com você. Um mau hábito, ele não se joga pela janela. O mau hábito se faz descer pela escada, empurrando degrau por degrau. No reino de Deus, tudo nasce pequeno, o planeta nasce pequeno e por etapas. E anote bem esse conceito, porque nós vamos precisar dele daqui a pouco. Nesse ato de criar e no desenvolver por etapas, Deus caminha de um ponto onde a terra é sem forma e vazia, embora já existente em alguma coisa material que também veio das suas mãos e da sua voz, até o momento de celebração. E esse processo é um processo de distinção. A terra é sem forma e vazia e Deus vai fazendo separação no começo do processo. Separa a luz de trevas, separa águas de águas, separa água de terra, separa a parte seca e separa a parte molhada. E o ato de separar gera um formato e formato gera propósito. Eu disse isso aqui em um programa e eu recomendo que você vá no NT Play ou no YouTube e assista os programas do Fé para Hoje anteriores que explicam muitas coisas e elementos muito importantes da teologia de Gênesis. Mas o que eu repito para você é que
a criação pode ser dividida em duas grandes etapas nesses primeiros 6 dias. Primeiro Deus dá forma e depois Ele enche. Ele dá forma separando e agora a voz dele ecoa pela ordem criada, fazendo surgir os vegetais, fazendo surgir os animais, fazendo surgir tudo que ocupa, os astros e as criaturas que voam e assim por diante. Chegamos no 6º dia e agora a terra tem forma e está cheia. No capítulo 1 para o capítulo 2, há a conclusão da criação e o capítulo 2 diz: havendo Deus acabado a sua obra como Criador, descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deste ponto até todos os mandamentos do sábado sobre o descanso sabático, há uma referência a um porquê do sábado. No próprio mandamento, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Há uma referência à abrangência de relacionamento sobre a área de influência, e depois ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O porquê de Deus e o seu porquê são o mesmo. Deus descansa no sábado porque em 6 dias Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Você descansa no sábado depois de 6 dias fazer toda a sua obra. Deus relaciona no sábado a obra dele e a sua, o trabalho dele e o seu. Cabe aqui lembrar algo muito importante no conceito de trabalho que devemos ter enquanto fiéis à Bíblia. O trabalho na Bíblia não é descrito como uma maldição. O trabalho na Bíblia não é descrito como algo inferior a qualquer outra atividade. Essa ideia de que o trabalho, a relação com o mundo material, a atividade criativa, o obter da terra aquilo que ela pode dar, não é resultado necessariamente do pecado. Pelo contrário, a primeira pessoa que é apresentada na Bíblia trabalhando é o ser perfeito, onipotente. Deus apresentado trabalhando na Bíblia antes de ser apresentado por muitas outras atividades. Nós trabalhamos porque Deus trabalha, mas aqui precisamos perceber algo importante sobre o trabalho. O caminho que Deus percorre do primeiro ao último dia da criação é um caminho que leva do trabalho para a celebração do trabalho no descanso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou deste trabalho. Ele não descansa de outra coisa, ele descansa deste trabalho. A obra de Deus de trabalhar o leva para o momento apoteótico da criação, que é a celebração da sua vitória sobre o sem forma e vazio, e nós somos convidados a essa celebração. E por que pensar nisso é tão importante? Porque não se desliga o que fazemos do descanso do que fazemos. Se o trabalho de Deus o leva à adoração, o leva ao encontro com a criatura, o leva à celebração, o nosso não pode ser diferente. Nós agimos no nosso trabalho desde o primeiro dia da semana dentro da ordem criada de Deus. E o ponto de partida na primeira ação criativa, na ação de trabalho, ela já deve ter como ponto de chegada aquilo para onde o trabalho leva. Se o nosso trabalho está completamente desconectado de Deus e da criação, ela não levará para a celebração da criação no dia sabático. Muito pelo contrário. O sábado, portanto, ele está separado de uma atividade por causa da atividade. É porque Deus criou que o sábado é o dia da criação. Pense, você deve dedicar as suas ações e o seu trabalho a Deus como um exercício de adoração. Do contrário, jamais adorará no 7º dia. Esse aspecto de celebração de um processo que começou totalmente conectado, o primeiro com o 7º dia, é um padrão em Gênesis, e aqui chegaremos ao ponto que queremos estudar sobre a relação humana. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele vai usar pela primeira vez um termo plural para referir-se ao homem. É tudo singular antes. Deus diz, haja e ouve. Deus diz que algo deve surgir e algo surge. E a sua palavra, sendo descrita no singular, Jesus vai falando e as coisas vão surgindo.
Comentando sobre isso, João, logo no primeiro capítulo, apresenta Jesus, o Filho, como um agente criador. No princípio era o Verbo, ele diz, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é apresentado, portanto, como um agente da criação do elo divino-humano. Mas na criação do homem não há mais singularidade. Não há um ser criando, ele diz, façamos a nossa. E quando ele diz façamos a nossa, ele cria, a partir da sua pluralidade, um ser humano plural. Por que isso é tão importante ao entendermos quem nós somos, nossa relação com Deus e a nossa união? Porque Deus é trino, façamos, mas não há nenhuma desarmonia entre essas três pessoas. Não há um conflito, não há um embate, não há uma rusga de ideias. Eles são harmônicos no sentido absoluto. O Pai, o Filho e o Espírito não se desassociam nem em características, nem em vontade, embora eles sejam distintos. E a Bíblia os apresenta nessa distinção. O Espírito tem sentimentos individuais específicos que não se desassociam dos sentimentos e emoções de Deus Pai e o Filho. Por exemplo, não entristeçais o Espírito, o pecado contra o Espírito. O Filho encarna e o Filho é uma personalidade distinta do Pai. E o Pai é apresentado fazendo algumas atividades em relação ao homem, ao mundo, ao cosmo, de maneira específica e distinta. Quando orardes, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, e ore por meio do Filho, sem o qual ninguém vai ao Pai, e na intercessão do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Percebe? Que há uma economia de Deus agindo de forma organizada e distintamente unida e harmônica. E por que essa ênfase, eu digo, é tão importante? Repito, façamos a nossa imagem. Somos imagem de Deus, então, primeiro ponto, somos feitos plurais também. Um homem macho, um homem Adão, uma parte masculina da criação humana, ele não é exatamente igual a uma mulher. Embora ambos sejam categorizados e definidos como imagem de Deus, ambos são humanos e nenhum é mais humano que o outro. Mas a humanidade, assim como ela é descrita por Deus, ela é descrita como homem e mulher. Dois seres distintos que não se separam na categoria e na dignidade, ambos são plenamente dignos, mas ao olhar para eles, ouvi-los, vê-los, conviver com eles, percebemos imediatamente que eles são distintos. Um homem é diferente de uma mulher, como o pai é diferente do filho e é diferente do espírito. Esse é o primeiro princípio básico de quem nós somos. Quando se pergunta, por exemplo, para qualquer ser humano, qual é a definição de masculinidade que a Bíblia dá? A definição de masculinidade é limitada. Por quê? Porque um ser humano não pode ser descrito completamente como masculino, não pode ser descrito completamente pelo feminino, porque um ser humano é composto de uma unidade entre masculino e feminino, e a humanidade toda se descreve assim, porque ela é feita a cópia, a imagem de um Deus que é plural. Só que nessa definição há uma conexão em unidade. Voltando para o livro de Gênesis, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que Deus está vendo? Adão foi feito do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele agora está sozinho. Um primeiro princípio que isso traz é que Adão se vê sozinho e incapaz de cumprir a ordem que ele recebeu estando sozinho. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para reproduzir. Cresça, multiplique, enche a terra, sede fecundos, multiplicai-vos. E Adão não pode cumprir o mandato. Então, ao se ver da maneira como ele foi criado inicialmente, nessa primeira etapa da criação, Adão está sozinho e incapaz de cumprir o seu propósito. Adão está sozinho e incapaz de cumprir o seu propósito. Mas, o segundo ponto, não é só do propósito que se trata. Adão está sozinho afetivamente, emocionalmente. Ele não tem ninguém perto dele que compartilhe da sua natureza para ter esse companheirismo, para o fim de uma solidão total. E aqui está o ponto que Deus quer levar à consciência, tanto de Adão como a minha e a sua, para entendermos o seu propósito.
Deus dá uma atividade para aquele homem e a atividade tem um propósito duplo, ele ser um coparticipante de Deus na nomenclatura da criação, e isso é incrível, porque Deus faz os animais e antes mesmo da criação ser terminada, o homem já está participando com Deus, usando a sua criatividade para dar nome aos animais. Ao mesmo tempo que essa atividade criativa leva Adão a ter mais consciência da sua solidão e da sua incapacidade de cumprir o propósito sozinho. Ali, ao ver os animais todos em pares na sua capacidade reprodutiva e de sociabilidade e unidos assim, sendo completos um com o outro, Adão se percebe que há nele uma incompletude, alguma coisa não terminou. Essa consciência o leva de volta ao Criador. Amigo, nós não podemos subestimar a importância disso. Deus desenvolve em nós uma consciência das nossas necessidades que nos leva a entender que essa necessidade não será suprida com a nossa criatividade. Ao mesmo tempo que a criatividade também nos leva de volta a Deus para percebermos que vem dele a resposta à nossa solidão. Ali, Adão, vendo todos os animais, volta ao Criador nessa consciência e aí Deus faz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Cai um pesado sono sobre Adão e depois desse sono, e neste sono, Deus tira de dentro dele o elemento que far-lhe-á uma auxiliadora e agora Adão vê alguém da sua espécie, do seu nível de definição e dignidade, mas diferente dele. E a resposta de Adão é, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa que do varão, porque do varão foi tomada. O mesmo nome, a mesma espécie, o mesmo material, a mesma dignidade e um ser humano distinto, diferente, que gera completude. O texto agora vai dizer, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A sexualidade e a expressão sexual, depois de todo esse processo, é a celebração do fim da solidão, a celebração da ideia concretizada de não ser sozinho e de poder cumprir o propósito de Deus na ordem criada, sendo assim completo na alegria do sexo. Olhe que da mesma forma como o primeiro dia da criação leva num passo lógico para a celebração da adoração do Deus Criador junto com a sua criatura, o processo onde Deus dá consciência para Adão de quem ele é e do que ele precisa, o fim da solidão leva a um tipo de celebração também. E essa celebração na alegria, no prazer, é encontrado no sexo. Que lição poderosa nós temos aí. Se o caminho for desrespeitado, o objetivo não é alcançado. O caminho da consciência, da definição de propósito, do que deve ser feito nesse propósito, a associação com aquilo que Deus quis para ele, leva ao encontrar com alguém e celebrar com alguém. Sexo é processo, descrito na Bíblia. Sexo é uma estrutura de objetivo descrito pela Bíblia. Se o processo for desrespeitado, a celebração do fim da solidão jamais acontecerá. Ou seja, se Deus não for aquele que guia todos os processos, essa solidão continua mesmo com o sexo. Amigo, sexo é celebração na Bíblia. Celebração do que Deus quis e pensou para você na criação. Deus nos leva a vivermos uma vida completa a partir da lei dele. E Deus usa as mesmas expressões para a unidade dele, a nossa com ele, como a unidade entre seres humanos. Para que sejam um comigo, Deus diz, um com o Pai. Também, da mesma forma, ele diz que o homem se torna um com a sua mulher, tornando uma só carne. Ápice da intimidade com Deus, ele é descrito na Bíblia na mesma nomenclatura do ápice da intimidade entre seres humanos. Religiosidade define sexualidade. A ideia que nós fazemos de Deus define a ideia que fazemos de nós mesmos e como nos relacionaremos sexualmente.